Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: qual o papel dos militares no governo Bolsonaro? Não é novidade para ninguém que a candidatura de Bolsonaro trouxe de volta para o centro da vida política do país as Forças Armadas. Trouxe de volta para o comando explícito do Estado os oficiais generais do Exército Brasileiro. Não é um processo que tenha se iniciado com a candidatura do Bolsonaro. Ele já vinha se apresentando mesmo antes, mas é com Bolsonaro que esse processo se consolida. Depois do golpe de Estado em 2016, que derruba, pela via do impeachment, a presidente Dilma Rousseff, a militarização do Estado brasileiro, através da participação mais explícita das Forças Armadas na vida política, já começou a se fazer presente. Não apenas na intervenção federal no Rio de Janeiro, mas também no fato de que, pela primeira vez desde a sua criação, o Ministério da Defesa passou a ser comandado por um general e não por um civil. Também ficava explícita essa militarização com o papel crescente que passou a ter o general Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que passou na prática a comandar todo o aparato repressivo de inteligência do governo, finalizando esse seu empenho, esse seu protagonismo na reorganização da inteligência e do aparato repressivo ao criar a Força Nacional de Inteligência, a FNI, que reúne todos os instrumentos civis de repressão do governo federal e também a inteligência das três forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Embora esse processo tenha começado desde o golpe de Estado de 2016, um golpe no qual os militares, embora nos bastidores, foram avalistas, aceitaram a violação constitucional, embora tenha, portanto, esse processo de militarização se iniciado em 2016, é com a candidatura de Bolsonaro e com a sua eleição que nós podemos reparar de uma maneira mais contundente que há uma forte reorganização do Estado brasileiro. Um novo grupo assume o comando da República. Um novo grupo que reorganiza quem dá a linha, quem dá a direção das classes dominantes brasileiras. Já não é mais o grupo dos velhos partidos de centro-direita, dos meios de comunicação, alicerçados de uma maneira difusa sobre os setores do grande capital. Agora, este grupo que emerge, de clara orientação neofascista, traz consigo novos personagens. Traz consigo o fundamentalismo religioso e as igrejas evangélicas, traz setores de ultradireita que emergiram na cena política nos últimos anos e que ganharam representação institucional nas eleições agora de 2018, compondo uma bancada parlamentar de ultradireita bastante expressiva. Esse novo grupo traz setores mais agressivos do grande capital, traz uma presença muito mais forte do imperialismo norte-americano e dos amigos do Trump, e esse novo grupo também traz uma presença muito significativa do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não está assumindo formalmente o governo, não houve um golpe militar clássico, não houve uma mudança do regime político, mas é fato que o Exército foi progressivamente, nos últimos meses, assumindo um papel tutelar das instituições da República. E, com Bolsonaro, o Exército passa a ter um papel protagonista dentro do governo, dentro da construção desse novo grupo dirigente das classes dominantes brasileiras, encabeçada por Jair Bolsonaro.
essa presença tutelar do Exército Brasileiro se fez presente durante a campanha eleitoral. Vamos nos recordar da declaração do general Vilas Boas, comandante de Exército, quando o STF estava para votar, estava para decidir sobre o habeas corpus de Lula, concedido o habeas corpus de Lula, que o deixaria em liberdade e, portanto, podendo desempenhar um papel muito mais ativo na campanha eleitoral, eventualmente sendo candidato às eleições presidenciais. O fato do general Vilas Boas ter emparedado o STF, ter puxado uma faca contra o STF às vésperas do julgamento do HC a favor de Lula, demonstra esse papel tutelar que o Exército passou a consolidar no curso da campanha eleitoral. Passou a ser uma praxe que o comandante do Exército dê entrevistas sobre a situação política do país, que comandantes das distintas tropas falem sobre os problemas políticos do país. Passou a ser presente na vida do país, mais uma vez, o peso dos militares. Não apenas como última reserva do Estado burguês, como uma força fundamental que dá ossatura ao Estado brasileiro, ao Estado oligárquico burguês, mas como um grupo político ativo. Ao redor do Bolsonaro, um quinteto de generais desempenha hoje um papel decisivo. O mais importante deles, seu vice-presidente, general Mourão Filho, que dá entrevistas à imprensa como se fosse ele o presidente, ou como se fosse ele o tutor do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Outros generais, além de Mourão, desempenham um papel decisivo. O general Augusto Heleno, que passará a chefiar o GSI, o novo comandante do Exército, general Fernando Azevedo, muito próximo ao general Vilas Boas, de quem foi chefe do Estado-Maior. Os generais estarão em papéis de destaque na infraestrutura desse governo, na segurança pública. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, cargo vital do Ministério da Justiça, passa a ser ocupado também por um general. O novo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, muito ligado a Vilas Boas, e o novo comandante do Exército é o general Pujol, um general da promoção, da turma de Jair Bolsonaro. O general Pujol é aquele que comandava a Academia Militar de Agulhas Negras em 2010, quando a turma que se formou naquele ano escolheu Emílio Garrastazu Médici, o ditador, como paraninfo. Pujol foi cúmplice dessa decisão da turma de cadetes daquele ano. Pujol é o novo comandante do Exército, recentemente nomeado por Jair Bolsonaro. Dentro do comando do Exército se estabeleceu uma nova tendência, distinta daquela que parecia ter hegemonia depois da redemocratização. Não apenas o protagonismo militar cresce, mas também uma fortíssima inclinação da maioria do alto comando do Exército para posições claramente pró-americanas, enterrando como corrente importante na direção do Exército Brasileiro o nacionalismo. Historicamente, o Exército Brasileiro teve 3 correntes fundamentais. Isso aqui era uma verdade até o golpe de 64. Quais eram essas 3 correntes? Havia uma corrente progressista, com muita presença de militares próximos ao Partido Comunista, especialmente por conta da influência que Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista, tinha sobre as Forças Armadas. Luiz Carlos Prestes foi um militar, Luiz Carlos Prestes fez a coluna Prestes, como todos vocês sabem, e Prestes foi um militar de muito respeito nas Forças Armadas, e com isso conseguiu angariar uma influência comunista importante dentro das 3 armas. Havia essa corrente progressista, havia uma corrente nacionalista, que era uma corrente, muitas vezes, do ponto de vista político, muito reacionária, mas do ponto de vista geopolítico, confrontava-se com os interesses do imperialismo norte-americano, e havia uma corrente chamada, no jargão, de entreguista, ou seja, uma corrente que considerava que o Brasil não tinha outra alternativa estratégica senão viver à sombra dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e, portanto, tanto do ponto de vista de doutrina de defesa quanto do ponto de vista de política de desenvolvimento,
o que cabia ao Brasil era ser um aliado subalterno dos Estados Unidos. Essas eram as três correntes que disputavam influência no exército brasileiro. Quando a corrente nacionalista, de caráter marcadamente anticomunista, se aliava com os entreguistas para derrotar a corrente progressista, com forte influência comunista, se estabelecia no exército brasileiro uma clara condução de classe contra-revolucionária, contra o povo, contra suas organizações sindicais, contra a liberdade de expressão. Foi assim que ocorreu o golpe de 64. Entreguistas e nacionalistas fascistas se uniram para derrotar os progressistas, os comunistas e os nacionalistas democráticos. A corrente progressista foi praticamente varrida do exército brasileiro, que passou a ter, durante todo o período da ditadura, uma confrontação entre os entreguistas e os nacionalistas fascistas, e dentro dessas forças, desses dois blocos, aqueles que eram a linha dura, mais autoritários, aqueles que eram a linha moderada e que buscavam arrefecer a mão pesada da ditadura sobre a sociedade brasileira. Depois da redemocratização, houve uma reorganização no comando do Exército Brasileiro e também da Marinha e da Aeronáutica. Prevaleceu, dentro dessas armas, antes de mais nada, uma ideia de profissionalização, ou seja, de que as Forças Armadas deveriam se retirar da primeira cena da política brasileira e deveriam se subordinar ao poder civil. Essa corrente fez com que o Exército perdesse influência na vida política do país, com que o Exército se retirasse dos grandes embates que marcaram o país nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. No entanto, nos últimos anos, essa situação foi tendo uma reviravolta. A predominância de uma tendência profissional dentro das Forças Armadas foi sendo substituída por uma lógica tutelar, de que o Exército, embora não devesse dar um golpe de Estado, embora não devesse operar um levante militar, embora não devesse atender aos apelos da ultradireita civil por uma intervenção que atropelasse os poderes da República, ainda assim o Exército deveria sair da sua situação profissional por uma situação de tutela sobre os poderes da República, se aproveitando de certos mecanismos institucionais que foram mantidos na Constituinte de 88, em especial o artigo 142 da Constituição Federal, que permite a convocação do Exército para defender as instituições, é um artigo vago, desde que convocado por um dos três poderes da República. Ou seja, a Constituição brasileira ela não afastou de uma vez por todas o papel político, o papel de guarda pretoriana do Exército brasileiro. A Constituição manteve aberta uma porta pela qual o Exército poderia intervir em situações de crise, em situações que eles considerassem de caos político, como disse um general recentemente numa entrevista, ao afirmar que o habeas corpus do Lula não poderia ser aprovado, porque isso provocaria um caos, e o caos poderia obrigar uma intervenção do Exército. O general Mourão Filho disse isso claramente numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Portanto, houve uma troca dessa tendência profissional por uma tendência de reconstituir o Exército como um poder tutelar sobre as instituições republicanas e sobre a sociedade. O que é um poder tutelar? Não intervém diretamente, mas vai condicionando, pressionando, por baixo, por cima dos panos, o funcionamento do Estado brasileiro. Essa foi a ação do general Vilas Boas, no caso que eu já citei, do habeas corpus que foi julgado acerca do processo contra o ex-presidente Lula. E essa tutela vai se expandindo com a eleição de Bolsonaro e a construção do seu governo, já não é mais uma tutela estranha, fora do governo. É uma tutela que se faz presente dentro do governo. Isso, evidentemente, é uma ferida profunda na democracia brasileira. Não é uma situação aberta de ditadura militar, evidentemente, mas é uma situação na qual o Estado de Direito passa a estar submetido pelo jogo de pressões ao partido armado do capital, papel desempenhado por esse núcleo mais reacionário das Forças Armadas brasileiras.
Mas não foi apenas uma transição do profissionalismo à lógica de poder tutelar que nós pudemos reparar nos últimos anos. Há uma outra mudança, talvez mais importante. Se consolidou dentro do comando do Exército Brasileiro uma lógica entreguista a qual se submeteu, finalmente, o grupo mais nacionalista. O que é essa lógica entreguista? Dentro das Forças Armadas, foi prevalecendo o entendimento de que a geopolítica proposta pelos governos petistas não era viável. Qual era a geopolítica proposta pelos governos petistas? Era basicamente uma política contra-hegemônica, de que o mundo deveria ser multipolar, de que deveria ser esvaziada a hegemonia dos Estados Unidos, tanto sobre as instituições planetárias quanto sobre as regiões mais periféricas do capitalismo mundial, que o Brasil deveria se organizar no seu espaço natural, que é a América Latina, constituindo um bloco contra-hegemônico na América Latina e estabelecendo pontos com a Ásia e com a África, especialmente através da política do BRICS. Essa política fazia do Brasil protagonista na cena internacional e constituía um bloco de alianças separado dos Estados Unidos. Foi prevalecendo dentro do comando do Exército Brasileiro um ponto de vista de que essa orientação ela não atendia aos interesses do capitalismo brasileiro, não atendia aos interesses da doutrina que vai se consolidando dentro do Exército e, paulatinamente, se cristaliza no Estado-Maior do Exército, mais do que no da Marinha e da Aeronáutica, a velha lógica de que, no mundo que existe hoje, prevalece a hegemonia dos Estados Unidos e o Brasil deve se incorporar a essa hegemonia e não construir espaços contra-hegemônicos. O Brasil deve ser parte do bloco dirigido pelos Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político e militar. Prevalece, portanto, uma clara concepção pró-imperialista. Prevalece no interior do comando do Exército uma lógica de acerto com os Estados Unidos, de subalternidade em relação aos Estados Unidos, abdicando da possibilidade protagonista do Brasil no cenário internacional. Essa lógica leva as Forças Armadas, é um dos pivôs, um dos pilares que leva as Forças Armadas, em particular o Exército, a se confrontar tão duramente quanto o Partido dos Trabalhadores, a servir de esteio para o golpe parlamentar de 2016 e a ser uma força ativa, tanto na eleição de Bolsonaro quanto na consolidação do seu governo. É claro que há contradições entre eles, mas se consolidou uma maioria tutelar e pró-imperialista. E isso é o que nós estamos assistindo na composição do governo Bolsonaro, no papel crescente dos generais e na conformação desse novo grupo hegemônico ao redor do presidente neofascista eleito no dia 28 de outubro. Se expressa esse ponto de vista majoritário nas Forças Armadas também nas ramificações civis do governo Bolsonaro. A escolha como chanceler de um diplomata de baixa estatura, Ernesto Araújo, com posições claramente pró-americanas e pró-Trump. Um sujeito que, no fundo, tem um ponto de vista contrário, não à Revolução Russa e aos comunistas, mas contrário à Revolução Francesa. Ou seja, um sujeito que defende uma fusão clara entre o Estado e a religião como elemento fundante do que ele chama da cultura ocidental. A escolha de um chanceler com essas características expressa não apenas o ponto de vista do Bolsonaro e das forças que o apoiam, mas também da concepção que se consolida como maioria dentro do Exército brasileiro. E em outros cargos do governo já nomeados, nós assistiremos essa confluência. O governo Bolsonaro, afinal de contas, ele é uma fusão entre quatro questões, entre quatro elementos profundamente conservadores.
o autoritarismo político, porque tem que ser quebrada a resistência da esquerda, do movimento popular, para que seu programa possa ser estabelecido. O fundamentalismo religioso, a partir do qual esse governo do Bolsonaro cria uma narrativa para disputar a adesão dos setores populares com menor escolaridade, com menor consciência política. O ultraliberalismo, do ponto de vista da economia, é clara sua agenda privatista de desmonte dos direitos econômicos, dos direitos sociais. E um quarto elemento, que é a política pró-imperialista, a aliança incondicional com os Estados Unidos. Esta política não apenas é sustentada pela maioria dos generais do Exército Brasileiro e pelos generais de reserva que compõem o governo Bolsonaro, mas tem nesse grupo de militares um dos seus fatores autorais. Esse grupo de militares tem um peso decisivo na elaboração desse projeto hoje encarnado por Bolsonaro. As forças progressistas, a esquerda, subestimaram Bolsonaro. Bolsonaro não é apenas um aventureiro, à la Jânio Quadros ou à la Collor. Embora ele seja uma figura caricata, embora ele seja um aventureiro, embora seja um indivíduo de baixíssima preparação política, ele encarna um projeto mais musculoso, um projeto estratégico que tem no Exército Brasileiro um dos seus elementos fundantes, ou que tem na maioria do alto comando do Exército Brasileiro um dos seus elementos fundantes, que é de um Brasil que se desenvolve dentro da órbita capitalista, como um país subordinado aos Estados Unidos, um país que tem como alvo principal para o seu desenvolvimento não o mercado interno, mas a atração de capitais internacionais a qualquer custo, o que significa dizer uma agenda de rebaixamento de salários, dos direitos, dos investimentos sociais, dos serviços públicos, um regime baseado no autoritarismo para quebrar a resistência contra essas mudanças e um país cuja atuação internacional está diretamente subordinada à Casa Branca. Um bastião do imperialismo norte-americano, um bastião da ultradireita mundial, um bastião do neofascismo. É a essa oposição que hoje contribui a maioria do comando do Exército Brasileiro. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de terminar o programa, eu queria deixar 2 recados importantes. O primeiro, não deixem de fazer uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir nossos programas ao vivo e também as edições anteriores do 20 Minutos de Atualidade, do 20 Minutos de História, bem como de outros programas da TV Opera Mundi. Essa plataforma, o YouTube, é mais amigável para se assistir vídeo, para fazer comentário e para contribuir financeiramente para o Opera Mundi através do Super Chat. O outro recado. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam, e esse pagamento nos permite ter os recursos para investir na nossa atividade jornalística e para travar a batalha cotidiana de ideias e informação contra a mídia de direita. Hoje, mais do que nunca, a tua ajuda é fundamental para que a imprensa independente e o Opera Mundi possam contribuir para a resistência contra o autoritarismo, o pensamento único, o neofascismo, o conservadorismo, que as forças vencedoras em 28 de outubro desejam impor à sociedade brasileira. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nesta sexta-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que ajude na sua difusão. E nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira com 20 Minutos de História. Até lá e um grande abraço.